o problema é estrutural, meu caro. O problema é muito estrutural. Vou dar um exemplo muito claro. Em 2013, por exemplo, houve um candidato do município que acho que estava um dia antes ou durante a campanha eleitoral, subornou uma procuradora. Subornou uma procuradora. Entretanto, ele, o tribunal julgou-lhe num processo sumário, quando tinha que ser um processo de polícia profissional. Por que, é que ele julgou no processo sumário? Julgou no processo sumário porque ainda dava tempo de não haver recurso, de ele pagar a multa, não haver recurso e ainda votar como candidato. Ou seja, e a nossa comunidade jurídica nem sequer se chateou com isso. E eu podia dar um conjunto de outros, de outros exemplos que foram se sucedendo. O problema, meu caro, é estrutural. E não devemos ter problemas de dizer isso. O tal bicho-papão que as pessoas têm, que está instalado dentro da justiça, chama-se Partido Frelimo. Isso tem que estar muito claro. Não tem que haver dúvidas sobre isso. Agora, cabe exatamente às pessoas como é que as pessoas lidam com isso. E se nós dividirmos isso em épocas, acho que ali vamos ter alguns problemas, porque provavelmente nesta época alguns estão se a beneficiar, na outra época outros não se beneficiavam. Mas era só uma provocação ao meu colega Exato. Sobre a questão que me coloca, se não estaríamos a levar a Procuradoria para um playground político, com a proposta de um papel mais arrojado da Assembleia da República em relação à fiscalização da própria Procuradoria? Eu acho que não, porque a Constituição diz que a Assembleia da República é o órgão que representa todos os moçambicanos. Se é o órgão que representa a todos os moçambicanos, é justo que seja a partir desse órgão que a fiscalização exata e concreta da Procuradoria-Geral da República tenha que ser feita a partir dali. E não temos que olhar. O nosso problema é que, quando nós falamos da Assembleia da República, é que já temos a ideia que a Assembleia da República é dominada pelo Partido Frelimo. Ou que a Assembleia da República, quando falamos da Assembleia da República, os tipos que vão colocar questões são os tipos de renome. Acho que temos que ter um pensamento um bocadinho mais abstrato sobre o que é que estamos a falar quando falamos da Assembleia da República. Quando estamos a falar da Assembleia da República, estamos a falar do órgão, que é a Casa do Povo, que representa todo cidadão moçambicano de diferente tipo de extrato. E não me parece a mim que seja uma questão de politização ou não. Por quê? Porque, e ainda bem que colocaste, a pergunta a seguir que tu colocaste é que, porque é que quando falamos da Procuradoria-Geral da República, nos inclinamos apenas a falar da corrupção, sendo que a Procuradoria é o órgão que garante, tinha que ser a justiça e legalidade. Tinha que ser justiça e legalidade. Isso é verdade. Por quê? Porque acho eu que essa inclinação para a corrupção, me parece que a corrupção tem tem no bolo dos nossos problemas, a corrupção ocupa um grande espaço. E nós temos uma grande prioridade neste momento. E neste país, e vamos concordar, que a corrupção, o combate à corrupção, que a corrupção é a madrinha de todos os outros males. Então, se há essa visão ou essa viragem para a luta contra a corrupção, e eu acho que é na tentativa de resolver um problema maior. E claro, não olvido aqui, ou não coloco de lado questões como por exemplo, que tu colocas, uma detenção ilegal, por exemplo. Por que a Procuradoria-Geral da República não se interessa? Devia se interessar, sim. Devia se interessar por uma razão muito simples, porque esse é o papel, garantir a legalidade, esse é o seu papel, controlar a justiça. Se ela não controla a forma como a justiça está sendo feita, ali temos um problema de um desvirtuamento vocacional. Se a Procuradoria-Geral da República tem sido impelida para tratar da corrupção, é porque a corrupção
tem sido um problema maior em Moçambique. A corrupção a corrupção, ou seja, a corrupção não só é ali onde ela está sendo feita, ela tem efeitos até sobre a própria procuradoria, percebe? Então, não me parece muito errado esse pensamento, e não me parece também errado o pensamento de irmos à Assembleia da República, porque acho que não vejo um outro órgão. A corrupção a corrupção, ou seja, capaz de o fazer lisura. Mas eu dizia que não vejo a Procuradoria, não vejo um outro órgão a fazer essa fiscalização com alguma lisura que não seja a Assembleia da República. O nosso problema é que a nossa Assembleia da República é o que é, mas acho que temos que pensar um bocado na abstração. Obrigado. Isalto, queria comentar algumas das questões que foram colocadas, e a pergunta é a mesma que eu coloquei no princípio, e talvez vocês queriam responder alguma coisa que o Guento colocou. Não, eu diria que estamos todos em conflito de interesses permanentes. Não vejo como como é que chama, como único nisto. Não, mas eu mantenho o que tenho, porque eu penso que os indícios, ou os índices que nós podemos buscar, desde logo, qual é a população prisional em situação de ilegalidade de antes e atual. Eu não estou a dizer, eu não nego também a questão estrutural que é colocada, mas eu estou a dizer, estou convicto de que passos estavam a ser dados. Por quê? Nisto joga um papel importante a própria sociedade, porque quando a sociedade começa a abominar, começa a contestar, o próprio sistema de per si é obrigado a encontrar fórmulas para gerar alguma tranquilidade, ainda que seja momentânea. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós estávamos a fazer e que não está, que temos que assumir que não há, como é que se diz, perfeição. Nunca houve perfeição, estamos num processo de construção. E esta questão estrutural que nós estamos a trazer, porque eu disse no princípio que nós estamos a vir do monopartidarismo. Devem existir juízes que começaram a sua carreira no monopartidarismo, por exemplo, e pegar nesse indivíduo, por vezes, e tirá-lo do monopartidarismo, é um processo. Alguns assimilam, outros nem por isso. Mas com o andar do tempo, as coisas começam a evoluir, mas como tudo anda, para, e também há coisas que em que assistimos no retrocesso. Eu batia-me, por exemplo, essa questão da população prisional e questão de detenções ilegais e prisões ilegais. O que é que este Ministério Público, quando vai à Assembleia, diz, e o que é que a Assembleia diz relativamente a isto? Por que é que não se libertam as pessoas que estão em situação de prisão ilegal? Quando é que a Assembleia fez uma resolução ou qualquer coisa no sentido de chamar, o termo pode não ser resolução, mas quando é que ela reagiu em Parlamento no sentido de repudiar esta coisa de termos prisões ilegais? Isto não é um assunto de hoje, é um assunto que vem de antes. Não vamos pegar neste assunto da Assembleia para colocá-lo aqui. Não, colocamos na Assembleia no seu histórico multipartidário. Então, eu continuo a crer que prestar contas à Assembleia da República, mas dentro de um fenómeno, dentro de uma situação de rispidez em termos de requisitos ou de critérios, para que depois possamos avaliar, porque o procurador não pode chegar e dizer que tivemos 500 casos, julgamos 300, absolvição, condenamos, isso provavelmente não seja tão interessante como, por exemplo, responder por que tem uma população prisional ilegal até o presente momento. Bom, já vi que isto não vai obviamente terminar aqui, mas eu gostaria de introduzir mais um elemento para a nossa análise, até porque está quase 15 minutos para terminar o nosso debate, que é, e isto foi insistido muito por alguns participantes, e aqui também algumas contribuições são feitas por via de mensagens, que tem que ver com o sistema de nomeação dos titulares dos tribunais, não é? E que até que ponto alterar esse tema pode ou não contribuir para nós termos alguma independência. Eu, em tempos, creio que foi em 2012, 2011, eu conversava com o saudoso professor Sistak, e ele é um defensor acérrimo da necessidade de os pares, de esses titulares serem eleitos pelos seus pares e, obviamente, o presidente só chancelar
sem nenhuma outra consideração. Eu perguntava a ele, eu dizia que por que esse debate não existe na França, onde o presidente nomeia o presidente supremo, nos Estados Unidos, onde o presidente nomeia o presidente supremo, que em Portugal também, e a resposta que ele deu com o problema é que, nessa altura, era um assunto em que os reis tinham medo dos juízes, o poder político tinha medo dos juízes, é por isso que os nomeavam. Será que, neste caso, o poder político também tem medo dos nossos juízes e por isso trata de os nomear? Aqui qualquer um pode começar. Bom, essa pergunta até soa uma piada. Se os juízes se o poder político tem medo dos juízes. Se o poder político tem medo dos juízes, claro que não, porque é impensável no contexto em que nós estamos. Mas eu gostava de só por uma questão de critério ou de clarificação do meu raciocínio. Eu acho que para nós evoluirmos para o material, temos que partir do formal. É esse mais ou menos o meu raciocínio. Porque nós não podemos discutir a questão material enquanto não resolvemos a questão formal. Por quê? Porque se não resolvemos a questão formal, não teremos um instrumento de fiscalização quando o material for desconforme. Por isso eu continuo a defender a ideia de que a questão da nomeação ela é problemática. Por quê? Porque a partir da nomeação transmite-se uma ideia. Alguns operam ou não dessa ideia. E eu sinceramente, não acredito que todos os juízes, ou todos os procuradores estejam ao serviço do chefe de Estado. Não acredito muito nessa ideia. Mas o ponto é a apreciação que se transmite. Vou dar um exemplo. Há dias eu estava a ler um documento assinado por um juiz, onde um jornalista estava a cobrir um julgamento, requereu que lhe fosse passada uma sentença do julgamento que ele estava a cobrir. A juíza respondeu nos seguintes termos: disse que não pode passar a sentença porque o jornalista não é parte do processo. Quer dizer, é o chefe do Estado que disse isso. Não acredito que seja o chefe do Estado que tenha dito isso. Isso é um problema básico de incompetência geral. Então, tal como existem muitos outros exemplos, eu já fui chamado à Procuradoria alegadamente porque tinha que explicar um cartoon, tinha que explicar um desenho. A Procuradoria sentiu-se ofendida por causa de um desenho. Hoje também, sem querer estar aqui a falar de mim toda hora, hoje eu tenho um processo às costas porque publiquei um contrato altamente mafioso. E no lugar da Procuradoria ir se preocupar com essas pessoas que estão atrás dessas coisas que foram denunciadas, estou a ser intimado para dizer quem me deu o documento. Portanto, isso é um problema de incompetência, não é o outro. Claramente que cada caso é um caso e tem as suas especificidades. Mas o que eu estou a tentar dizer é o seguinte, que se não mexermos primeiro na parte formal, que é a parte que emite os sinais de percepção, não teremos feito nada. É um problema concreto que o Presidente do Tribunal Supremo seja nomeado pelo Presidente da República. E esse Presidente da República tem que ser julgado nesse mesmo tribunal. É um problema concreto que o Presidente do Tribunal Administrativo seja nomeado pelo Presidente da República. E depois esse Tribunal Administrativo tem que fiscalizar as contas onde esse Presidente da República é chefe do governo. É um problema concreto que o Presidente do Conselho Constitucional seja nomeado pelo Presidente da República e seja nomeado pelo Presidente da República e depois esse Presidente do Conselho Constitucional tem que processar a candidatura do próprio Presidente. São problemas concretos. Nós estamos aqui a falar então,
São esses problemas concretos que emitem sinais e ficamos a perceber. Aliás, agora vimos que até antigamente até podíamos dizer, bom, é só ali nos tribunais inferiores que acontece, mas agora a calamidade chegou ao Conselho Constitucional. Há uma candidatura, se não estou errado, do senhor Samora Machel, há uma candidatura do senhor Venâncio Mondlane, que foi chumbada. Foi chumbada sem nenhum critério jurídico. Ou seja, a mim ninguém vai me convencer que os juízes não receberam uma chamada para chumbar. E é mais grave aí a sua... Fundamentaram porque que é uma aberração. Mas depois, no outro acordo, disseram, bom, aquele critério que nós... Tu começas aqui a perceber que há uma coisa aqui que não estava... Há um jogo de manipulações aqui que estão a acontecer. Que tem cobertura legal até. Porque nós assumimos que essas pessoas estão no exemplo concreto do Conselho Constitucional, onde chumbam dois concorrentes diretos do partido do presidente. Alguém vai me convencer o contrário, que aqueles juízes não tomaram aquela decisão para favorecer o presidente que o nomeou? Claro que ninguém vai me convencer disso. Então, se nós começarmos o debate na perspectiva formal, aí é que podemos ir para material. Porque agora, essas pessoas podem levantar essas questões, dizer que não... Bom, o presidente é que nomeou, nem se fosses tu, como é que ias fazer? E aí entra a questão que eu levantei antes, que eu dizia que é preciso também que essas pessoas desenvolvam uma coisa que se aprende nessas palestras baratas, que se chama amor próprio também. É preciso que essas pessoas comecem a desenvolver esse tipo de coisas, porque não faz sentido. O que está a acontecer neste momento, acobertando-se em questões de que não podem fazer porque tem algum um temor referencial. Acho que não faz sentido. Exalte. Não, eu estava aqui a rir-me por uma questão simples. O Guedes foi elencando os exemplos que me deram razão sobre o declínio. Mas traz-me aqui razões, exemplos que me dão, que mostram esse declínio. Eu penso que concordo com a ideia de termos que mexer no formal para que materialmente se consigam esses desiderados. Falamos agora de uma situação recente que foi a exclusão da candidatura de Samora Machel Júnior. Aquilo foi uma novela triste, ver pessoas adultas a fazerem o mal e depois a desculparem-se a seguir. Porque foi injusto. Eles tinham ferramentas para fazer alguma coisa. Então, não podemos aqui olhar para esta questão e achar que não há não há como é que chama? O suporte, o chova do Estado. O Estado chova a justiça. Esta é a coisa que é preciso dizer. Então, se temos este tipo de interferências nas decisões, o que dizer do Ministério Público? É que não vai tardar. Quer dizer, agora nós estamos numa situação em que, por falar nisso de segredo de justiça, como diz o Guedes, o Jornal Notícias chegou a publicar uma acusação que não estava ainda sequer na posse dos visados e não houve alarido de segredo de justiça coisa alguma. Então, quer dizer, são estas pequenas coisas que me levam a esta conclusão. Eu posso estar a ser induzido, posso estar a ser biased, mas o meu entendimento é esse. E quando se vai aos tribunais, outro é o problema, a prática judiciária. É que não passo certidão porque não é parte. Aquele processo é público, já não está na situação de segredo. É público o processo, não tem outro nome. Então, este tipo de questões, quando se tem um rumo e o rumo é progressivo, acabam por vezes até passando despercebido, porque se tem na mente de que a ideia principal é melhorar as coisas. Mas quando não se parece ter um rumo idílico, Exato, deve ter tido problemas de internet. Bom, acho que ficamos sem o Exalte. Também o tempo está quase a deixar-nos. Mas
há aqui uma pergunta que eu inevitavelmente terei que fazer, para não ser acusado de ser. Não sei se o Exalto já está. O Exalto já está de volta. Por isso, Todos cortaram uma energia do sítio. Agora, não sei se é casuístico ou. Mas só para. Pode concluir o seu raciocínio para irmos à última questão que eu queria fazer. Então, eu dizia que, na verdade, tenho a percepção de que as coisas. Houve um downgrade no rumo em que nós estávamos a tomar, mas também concordo que há questões estruturais aqui por ter em conta, e no fim nós precisamos necessariamente de garantias para ter um sistema que seja coerente, seja razoável e seja insuspeito. Bom, eu não quero ser acusado de fazer afirmações, até porque o meu papel aqui não é fazer afirmações, mas é colocar perguntas aos senhores e os senhores responderem e ser responsabilizados por isso. Última pergunta, e de forma sintética. No nosso país, a justiça está ou não ao serviço da política? Em função do que foram dizendo aí. Não quero ser acusado eu até tenho a minha conclusão em função do que foram dizendo, mas eu quero ouvir de Vossa Excelência o que tem a dizer em relação a isso. Bom, acho que a pergunta agora vai para mim. Eu acho que, efetivamente, e não estaria aqui a dizer nenhuma heresia, se eu dissesse que a justiça está assim ao serviço da política. E os exemplos abundam como o governo em tempo de chuva. Porque até agora, o que nos é mostrado, nós nunca vimos uma atuação, ou se vimos, são muito poucas, e é preciso também abrir um parênteses para saudar esses homens e mulheres que dentro de toda essa loucura têm prestado algum serviço ao país, mas e eles são uma gota no oceano. Se foram chamados para fazer uma análise geral, eu acredito que a nossa justiça ela está assim ao serviço da política. Os exemplos são vários e a sensação é geral. Existem vários. O MARC, por exemplo, o Mecanismo Africano de Revisão de Pares, ele durante vários anos foi levantando exatamente essa questão de que a política está. A política tomou conta da nossa justiça e eu não queria falar disso, mas sou obrigado a falar. É só olharmos, por exemplo, para este processo das dívidas ocultas, que espero que vocês não falem, porque vocês estão em conflito de interesses nisso. Se olharmos para esse processo, fico absolutamente irritado quando vejo toda a zaragata que está sendo feita pela Procuradoria-Geral da República para extraditar Manuel Chang, escreve até para extraditar, para o responsabilizar. Epá, isso parece gozar com a cara dos moçambicanos, né? Porque Manuel Chang esteve aqui, frequentou todos os churrascos, incluindo com os órgãos de justiça, e nunca houve interesse de o responsabilizar. Agora, quando de repente, pela ordem das autoridades americanas, de justiça americana, ele é preso da África do Sul, de repente, então, nós todos acordamos e queremos também o Manuel Chang precisa de responsabilidade. Quer dizer, e eu acho que esse processo todo tem seus méritos e tem seu demérito, mas o seu maior demérito é que esse processo está sendo conduzido de uma forma muito estranha e o caso de Manuel Chang sempre esteve aqui. Manuel Chang nunca foi no mínimo intimado, nunca foi no mínimo perseguido, nunca foi no mínimo questionado e de repente há todo esse interesse exatamente porque está a acontecer o que aconteceu na África do Sul. Ninguém vai me convencer o contrário que houve uma ordem para a Procuradoria agir. Ou havia uma ordem antes para a Procuradoria não agir. Então, e essa é a cereja no topo do bolo. Existem um conjunto de outros casos. Mencionei. É só olharmos, por exemplo, como o Conselho Constitucional atua
que para mim tinha que ser um órgão com alguma dignidade, né? Que tinha que ser um órgão que tinha que servir de exemplo. Se tudo o resto está estragado, pelo menos no cume do monte, o Conselho Constitucional tinha que estar com alguma integridade. É só olhar como é que é gerido o processo eleitoral em Moçambique, quando o Conselho Constitucional atua como tribunal eleitoral de última instância. É absolutamente terrível. É absolutamente terrível. Todos os partidos da oposição, quando todos os partidos da oposição sabem que a partida vão perder, provavelmente por alguma distração do próprio Conselho, é que possam ter algum sucesso. E o Conselho Constitucional é especialista em desmantelar a oposição. Em resumo, meu caro, em resumo, eu acho que precisa de marcar muitos passos. Precisamos de homens e mulheres que amem este país. Precisamos de homens e mulheres que estejam ligados para as gerações futuras. Não possam deixar um fardo jurídico, porque se quando nós todos morrermos, vamos deixar um país um país que já não se governa. Porque temos as nossas leis, mas nós somos os primeiros a não cumprir com leis por causa de alegadas ordens superiores ou as tais a diretivas superiores. Porque assim como estamos, não dá. Assim como estamos, não se constrói um país. Assim como estamos, não se adquire a respeitabilidade. Porque é só ver. Eu vou aproveitar aqui só esses minutos que me restam. É só ver qual foi a resposta da África do Sul em relação ao pedido que Moçambique fez para a extradição de Manuel Chang. Aquela resposta devia envergonhar a todos nós moçambicanos. E eu acho que isso não é uma questão só da Procuradoria, não é só uma questão só dos tribunais moçambicanos, mas é uma questão de todos os moçambicanos. A Procuradoria-Geral, as autoridades sul-africanas, o que disseram concretamente no seu documento para rejeitar os pedidos da Procuradoria moçambicana? É que o Estado moçambicano não é sério. É isso que está lá escrito. E fundamento, dizem que o Manuel Chang esteve lá convosco. Ademais, vocês querem o Manuel Chang tem imunidade parlamentar, vocês ainda não retiraram, depois corremos, fomos retirar a imunidade. Portanto, essas brincadeiras todas não abonam a nosso favor lá fora. E nós temos um nome como país, como Estado, temos um nome por zelar. Então, eu acho que é tempo dos homens e mulheres que estão à frente da nossa justiça tomar consciência de que tipo de herança querem deixar aos mais novos.